Os cariocas que andam de trem foram a inspiração para sua dissertação de mestrado do nosso entrevistado de hoje. O livro Esculhamba, mas não esculacha é o tema da nossa entrevista de hoje com o autor Lenin Pires. Oi, tudo bem? Oi, Prazer Kelly, em tudo recebê-lo bom? aqui. Então, o que te levou a fazer sua dissertação de mestrado sobre os trens cariocas? Bom, eu era estudante de graduação no curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, cuja sede fica no Largo de São Francisco, no centro do Rio. E eu tinha o interesse de pesquisar, na verdade, venda ambulante, mercado informal. Só que focalizar isso nas ruas do Rio de Janeiro, no final da década de 90, com um crescimento acentuado desse tipo de atividade, se tornou, para mim, naquele momento, algo bastante difícil. E como eu era usuário dos trens na Central, eu percebi que também no interior dos trens havia essa atividade, né? Havia vendedores ambulantes. Então, eu comecei então, a me interessar por pesquisar, né? E logo depois, quando terminei a graduação, eu fui fazer o mestrado na Universidade Federal Fluminense e trouxe então esse tema para a minha dissertação. Como iniciou a sua pesquisa? Eu sentia muita dificuldade de focalizar essas questões nas ruas do centro do Rio, porque eram vários tipos de camelôs, várias maneiras de se estabelecer no espaço público de formas diferenciadas. E no trem eu percebi que o ambulante estava sempre do mesmo jeito, carregando uma bolsa e tudo mais. Então eu comecei nas minhas viagens. O início foi nas minhas viagens indo da minha casa para o curso de graduação e buscando aí primeiro observar muito aquele cotidiano, aquele movimento todo, sobretudo porque os ambulantes trabalhavam com medo, com muito medo de que estavam fazendo. E aí eu me perguntei, poxa, por que esses caras estão com medo? Então esta pergunta inicial me fez entrar em contato com alguns ambulantes, perguntar as coisas para eles e tudo mais. E aí eu tive meus primeiros dados. Depois, quando eu fui fazer o mestrado, esses dados se tornaram mais consistentes, mais significativos, porque aí eu tive a necessidade de entender melhor como é que o trem se estabelece. Então, o livro Esculhamba, mas não esculacha, ele focaliza fundamentalmente as relações entre os ambulantes e a empresa privada, que é a concessionária dos serviços, mas também focaliza os usos dos trens por diferentes atores. O que mais sensibilizou você com a história dessas pessoas? Olha, o que mais me sensibilizou, primeiro, é perceber que, dependendo dos ramais dos trens da Central, as pessoas são tratadas diferenciadamente. Algumas pessoas, por, de repente, serem usuárias e moradoras de bairros onde há um grande número, né, há um significativo expressão da classe média carioca, o trem pode ser um serviço mais bem apresentado do que, por exemplo, na Baixada Fluminense. As pessoas pagando a mesma tarifa, tarifas exorbitantes, né, até hoje são tarifas extremamente exorbitantes, né, valores de uma passagem que não são praticados em nenhum país da América Latina, né? Hoje está mais do que $1, bem mais que $1, e essas pessoas, mesmo assim, pagando a mesma tarifa, seja no ramal que vai para Deodoro, para Japeri, para Queimados, para Saracuruna, elas têm serviços diferenciados. Alguns têm ar-condicionado, alguns o trem vai mais rápido, outros o trem vai caindo nos pedaços, outras pessoas sofrem acidente e ninguém fala absolutamente nada sobre isso. E de mais a mais, os serviços, muitas vezes, né, em nenhum lugar há oferta de água, em nenhum lugar há oferta de um banheiro público para ser usado, em nenhum lugar há primeiros socorros. Se a pessoa passa mal dentro de um trem, não há nenhum tipo de atendimento por parte da empresa. Ou seja, é um verdadeiro absurdo. Absurdo. E, volto a frisar, as tarifas que são praticadas são absolutamente exorbitantes. O que você quis mostrar com Esculhamba, mas não esculacha? Bom, na verdade, para mim foi uma surpresa de tanto andar no trem, né? Você leu o livro, então foram mais de 2 anos andando de trem.
Primeiro, escutar essa palavra esculacho, 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 que a gente usa cotidianamente no nosso dia a dia, das mais diferentes formas. Mas, naquele ambiente ali, particularmente na convivência entre ambulantes e vigilantes de uma empresa privada, que fazia a segurança dos trens para a empresa concessionária, né, para dar alguma seguridade aos usuários, eu percebia que todas as vezes que tinha um conflito entre os ambulantes, que não são autorizados a vender suas mercadorias naquele ambiente, né? Eles praticam isso baseado numa etiqueta diária, onde tem que se demonstrar respeito, onde tem que demonstrar capacidade de negociação com esses vigilantes, e aí vai no dia a dia sendo possível essa atividade. Mas havia momentos que esse conflito estourava e aí o pessoal perdia a mercadoria. E aí o pessoal chamava isso de derrame. Agora, também havia situações que, além de perder a mercadoria, a pessoa levava um tapa na cara, a pessoa tinha suas mercadorias chutadas pelos vigilantes, as pessoas às vezes eram obrigadas a caminhar na linha do trem, em pé descalço, mas de sol quente. Isso era o esculacho. E aí o pessoal dizia o seguinte: olha, esculacho não cabe. Tudo bem, pode levar mercadoria, o derrame é do jogo. Agora, me maltratar, me bater, me desmoralizar, me esculachar, isso não pode. Não pode. Isso não pode. E isso me chama muita atenção, porque a gente percebe que isso está presente em vários outros contextos da sociedade fluminense, da sociedade carioca, quiçá brasileira, né? Ninguém gosta de ser esculachado. A esculhambação é aquela coisa, você toma uma bronca, né? Você até sofre uma certa injustiça, mas aí não se combinou um tipo de insulto aonde se combina uma dimensão moral e uma dimensão física. Né? Uma dimensão física, seja porque a pessoa tomou um tapa, ou seja porque o nível de agressão moral foi tamanha que deixou a pessoa com um nó na garganta, né? Ou com o coração palpitando, a pressão subiu. Então isso aí tem dimensões físicas que muitas vezes obrigam as pessoas a, como se diz no jargão dos trens, correr atrás do prejuízo. Lenin, você ficou mais ou menos 2 anos convivendo com as pessoas que andam nos trens. O que você pode falar sobre o perfil dos usuários? Olha, eu diria que a maioria dos usuários dos trens da Central são... essa maioria é constituída de trabalhadores das mais diferentes segmentos. Há uma expressão importante de uma classe média, né? E aí eu vou usar o termo classe média pensando no sistema classificatório do IBGE, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e que vai estabelecer essas classificações em torno da quantidade de salários mínimos que ganha. Então, assim, digamos que um público que ganha mais do que 5 salários mínimos, que está caminhando aí para uma classe média supostamente remediada, ela seria em torno de 15% desses usuários, 20%. Talvez tenha aumentado um pouco, não sei. Agora, a grande maioria ela é constituída de empregadas domésticas, de trabalhadores do comércio, de subempregados no mercado informal, né? Pessoas que saem das suas cidades, na Baixada Fluminense ou na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e vão tentar ganhar o seu dia a dia no centro da cidade, né? Há uma parcela de estudantes que vão buscar as escolas públicas dessa região do centro, mesmo de alguns lugares da Zona Norte, com a representação de que esses estabelecimentos são melhores do ponto de vista da qualidade do ensino. Quer dizer, você tem, mas é um público, eu diria que majoritariamente constituído de pessoas de classe média baixa. Lenin, os ambulantes, além de vender os seus produtos, ainda divertem os passageiros. O que você acha disso, já que a empresa que administra os trens proíbe essa venda? Olha, na verdade, os ambulantes sempre tiveram uma forma muito criativa de se relacionar, né, de relacionar atividades com aquele ambiente, como eu acabei de frisar agora há pouco, absolutamente pouco generoso para com os usuários que pagam tarifas extremamente altas por aquele serviço. Então, o humor, a piada, as performances sempre foram traço
característico dessa interação do ambulante para com o público usuário, o seu cliente. E quero chamar a atenção para essa palavra, cliente, porque esses camelôs, esses ambulantes, pela sua permanência naquele espaço, eles estabelecem relações de confiança, tem até crédito. Tem ambulantes que vendem com cartãozinho, né, com caderneta, para pagar no final do mês e tudo mais. Isso é um traço característico. E a proibição por parte da empresa Supervia marca claramente que a empresa Supervia, os seus dirigentes, têm uma outra moralidade, né? A empresa é constituída de um segmento da sociedade capitalista, né, que visa o lucro e não está interessada em pensar que aqueles seres humanos que trabalham na Central do Brasil, aqueles seres humanos que usam o serviço dos trens, são dotados de moralidade, são dotados de interesse, são dotados de desejos, e que aquele serviço que o ambulante presta é um serviço fundamental, porque, como eu frisei agora há pouco, não existe água nas plataformas, não existe banheiro nas plataformas, não existe nenhum tipo de atenção ao usuário. E quem dá essa atenção é o ambulante. O ambulante, que muitas vezes são pessoas que perderam o emprego, têm outras vocações, têm outras capacidades. Eu conheço, por exemplo, o Paulinho, que é um fisioterapeuta, fez o curso de fisioterapia, vendendo coisas no trem, se formou numa universidade privada, hoje tem um consultório lá em São João do Meriti, mas durante muito tempo, quando se formava, ele atendia a população que passava mal dentro do trem. Uma senhora uma vez passou mal, recebeu uma massagem cardíaca da parte dele. Por quê? Porque a empresa Supervia nunca colocou um funcionário para fazer esse tipo de atendimento, entendeu? E isso é muito comum no relacionamento dos ambulantes para com os usuários. E assim, Leni, em 2014 o Rio vai sediar as Olimpíadas. Você acha que o transporte público, em especial o trem, está preparado para essa demanda de pessoas? Não está preparado. E você percebe que por parte do poder público, das elites políticas que estão, por trás do poder público, como também das elites econômicas, não há o menor interesse de se pensar um sistema de transporte que vá além dos Jogos Olímpicos, que vá além da Copa do Mundo, que venha no sentido de trazer para a população que está na cidade, na região metropolitana, uma melhor condição de vida, uma maneira mais democrática de se relacionar com o espaço público. O que você vê mais uma vez, tivemos os Jogos Pan-Americanos, nós tivemos aquela piada de colocar ônibus, metrô de superfície. Ora, faça meu favor, desde quando o ônibus é metrô? Entendeu? Então agora estamos vivendo de novo isso. Estamos buscando ver corredor rodoviário. Nós precisamos de metrô, nós precisamos de trens confortáveis. Por quê? Porque nós temos trabalhadores que cada vez mais estão morando longe, uma vez que a vida na cidade do Rio de Janeiro, a vida na região metropolitana é cada vez mais cara. E as pessoas são obrigadas a ir mais distante. Então, se você não tiver um transporte decente, um transporte que faça a combinação espaço e tempo de uma forma razoável, você terá as condições de vida da população cada vez mais precarizadas. O sistema de transporte público no Rio de Janeiro é precário e as elites econômicas, as elites políticas precarizam isso cada vez mais porque não há a menor responsabilidade e o menor compromisso para com a população do Rio de Janeiro. E como você observou esse crescimento contínuo das atividades informais, sendo que a maioria dessas atividades são reprimidas com violência? Eu acompanho isso com muito interesse, um interesse de pesquisa, justamente para pensar como é que, no desenvolvimento dessas atividades, o Estado, particularmente as agências de segurança pública, elas se dotam de poderes ainda maiores do que são conferidos no ponto de vista da Constituição. Porque esse espaço público que é negociado, onde a lei não estabelece claramente as possibilidades de uso, os limites, e também não estabelece possibilidade de tolerância para com essas atividades, diante de um momento onde a produção, a esfera da produção, do ponto de vista da economia, não pode mais prover empregos para a maioria da população,
ficando a esfera da distribuição como aquela que pode, de alguma maneira, absorver essas demandas por se estabelecer no espaço público da cidade, por se estabelecer de uma maneira digna, quer dizer, me preocupa muito, porque essas agências acabam, na prática, executando e legislando. E nisso se estabelece cada vez mais abuso de poder, formas de negociação que envolvem mercadorias ilícitas, né, o que o professor Michel Misse, sociólogo da UFRJ, chama de mercadorias políticas, né, e que o professor Roberto Cante, da Universidade Federal Fluminense, me chamou a atenção que distancia cada vez mais o controle do judiciário sobre essas agências, né? Seja ela a Polícia Militar, seja a Polícia Civil, Polícia Federal, Guarda Municipal. Cada vez mais essas agências têm mais poder, e um poder discricionário que não tem o controle de ninguém, principalmente da sociedade. Você percebeu que entre um horário e outro de viagem havia diferença de comportamento, além das diferenças estéticas? Havia diferença de comportamento por conta do serviço em si, né, do ambiente. A pessoa estava no trem, quando ia para o metrô, mudava de comportamento. Da mesma forma, em um ramal, o ramal de Japeri, havia um tipo de comportamento, no ramal de Belford Roxo havia um outro tipo, como também no próprio trem, eu relato isso bastante na etnografia, de um vagão para outro havia mudanças, né? Havia diferentes formas de sociabilidade. Num vagão você podia ter um culto evangélico, no outro você tinha um jogo de baralho, no outro você tinha um consumo liberado de substâncias psicotrópicas como parte da sociabilidade, da convivência, e sinceramente eu não via desordem nenhuma. Eu aprendi no trem que ali não existia nenhuma desordem, não havia nada caótico. As pessoas estabeleciam um ordenamento de acordo com essas diferentes formas de sociabilidade. Você acha que atualmente o trem ainda é considerado e representado como um lugar de confusão? Por quê? O trem continuará sendo representado como lugar de confusão justamente por conta desse olhar preconceituoso. Na antropologia nós diríamos que é um olhar etnocêntrico por parte dessas elites políticas e econômicas que não conhecem o povo, querem governar o povo, né, porque aí eles vão ter mais bem atendido os seus interesses corporativos, interesses individuais ou de grupos, e lógico, vai ser sempre representado porque é a maneira justamente de exercer esse saber-poder, né? Eu sei que você é desordeiro e vai se construindo uma crença que às vezes as pessoas até caem nessa esparrela e não percebem que elas ordenam o espaço público de uma maneira que há, como vou te dizer, há uma certa harmonia, ou pelo menos o conflito que existe no espaço público é um conflito onde as pessoas conseguem estabelecer formas de administração que são absolutamente democráticas. Lenin, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. E o Café com Letras fica por aqui. Um beijo e até o próximo programa.